passado não está morto. Está apenas esperando para ser descoberto. Você já parou para pensar que a sua própria existência é o resultado mais improvável de uma violência cósmica iniciada há 14 bilhões de anos? Vivemos cercados por narrativas, livros escolares e aulas que, ao longo das décadas, tentaram nos explicar quem somos. Mas, e se quase tudo o que você aprendeu sobre a nossa origem for apenas uma simplificação conveniente? E se a história da humanidade não for uma linha reta de progresso, mas um drama épico repleto de lacunas, esquecimentos deliberados e verdades que preferimos ignorar? Seja bem-vindo ao Memórias do Tempo. Aqui, assumimos o compromisso inegociável com a verdade histórica. Não haverá cortes, não haverá edulcorantes. Vamos investigar o passado com a crueza que ele exige, desvendando as camadas da nossa trajetória, desde o primeiro lampejo de luz no vazio absoluto até a complexidade frenética dos nossos dias. Tudo começou com o Big Bang. Não visualize isso como uma simples data em um calendário, mas como um drama de criação de proporções inimagináveis. O cosmos, antes em um estado de singularidade absoluta, explodiu em uma dança frenética de matéria e antimatéria. Partículas colidiram, estrelas nasceram de nebulosas colossais e morreram em supernovas violentas, espalhando os elementos necessários para a vida pelo éter. A formação da Terra não foi um acidente fortuito e sem importância. Foi o ápice de um processo de refinamento cósmico. Olhe para as imagens das nebulosas profundas, para a imensidão silenciosa do espaço onde a Terra paira como uma gema azul. Ali, no frio sideral, estava a semente do que viria a ser o nosso palco. A escala é monumental. Uma sinfonia de forças físicas que trabalharam por bilhões de anos apenas para que, num canto modesto de um braço espiral da Via Láctea, a vida pudesse, finalmente, abrir os olhos. A transição desse caos sideral para o despertar da consciência humana é um dos saltos mais misteriosos da história. Deixamos para trás a vastidão do vácuo e aterrissamos nas savanas poeirentas do Vale do Rift, na África Oriental. É aqui, sob um sol implacável, que a nossa espécie, o Homo sapiens, começou a traçar o seu destino. Não éramos os mais fortes, nem os mais rápidos, mas carregávamos uma faísca diferente. A necessidade absoluta de atribuir sentido ao mundo. Imagine os primeiros humanos diante da imensidão do céu noturno, sentindo o mesmo medo e o mesmo maravilhamento que sentimos hoje. Essa inquietação foi o motor que os levou às profundezas das cavernas de Lascaux, na França, e de Altamira, na Espanha. Aquelas pinturas não eram apenas decorações, eram gritos de identidade. Na escuridão daquelas câmaras rochosas, nossos ancestrais tentavam domesticar o medo da morte e do desconhecido, deixando marcas que desafiariam o tempo. Era a busca humana por luz na escuridão, uma constante que nos persegue desde que ganhamos a capacidade de raciocinar. Contudo, a sobrevivência solitária logo se provou insuficiente. O impulso humano nos forçou a sair das cavernas e a olhar para o horizonte com cobiça e ambição. Foi na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que o curso da história tomou um novo rumo. A transição da vida nômade para a sedentarização agrícola não foi apenas um passo tecnológico, foi o início da civilização como a conhecemos. Ao plantar a primeira semente na lama fértil da Suméria, o homem não estava apenas garantindo comida. Estava criando o conceito de propriedade e, consequentemente, o embrião da hierarquia. O domínio das águas no Egito Antigo, com suas cheias controladas do Nilo, permitiu a construção de monumentos que desafiam a gravidade e o tempo, espelhando a ordem que os faraós buscavam impor na terra. Simultaneamente, enquanto o Egito erguia pirâmides sob o sol ardente, a engenharia social alcançava níveis extraordinários nas margens do Rio Amarelo, na China, e nas cidades planejadas de Mohenjo-Daro e Harappa, no Vale do Indo. Ali,
Sistemas complexos de saneamento, comércio e escrita começavam a organizar a massa humana. A transição da sobrevivência bruta para a construção de impérios trouxe consigo uma nova força: a ambição. A humanidade aprendeu a canalizar rios, a medir o tempo pelas estrelas e a erguer muralhas que delimitavam não apenas cidades, mas destinos. Mas, enquanto observamos o brilho dourado dessas civilizações, não podemos esquecer que a grandeza trouxe um preço. A partir do momento em que um homem pôde dizer que a terra e o excedente eram seus, o destino da humanidade foi entrelaçado com a corrupção do poder. Sistemas foram criados para gerir a abundância, mas esses mesmos sistemas tornaram-se as correntes que escravizaram o espírito coletivo. Antes de continuarmos a desvendar como essa engrenagem de poder, nascida na Suméria, evoluiu para ditar quem vive e quem morre no mundo atual, precisamos fazer uma pausa. A história que te contaram nas escolas tem buracos profundos, e o maior deles começa agora, quando a ordem se torna opressão. Antes de avançarmos para as glórias e quedas dos impérios que definiram o mundo, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários onde você está assistindo a esta jornada. O que começou com uma semente plantada na lama da Suméria transformou-se em um sistema de poder que ainda hoje dita quem vive e quem morre. Mas a história que te contaram tem buracos, e o maior deles começa agora. A semente da ambição germinou, e a humanidade, impulsionada por uma fome insaciável de expansão, pavimentou o caminho para a Era Clássica. No Mediterrâneo, essa busca por controle e excelência moldou sociedades que se tornaram os pilares do pensamento ocidental, embora carregassem em suas fundações as marcas da desigualdade. Em Atenas, a filosofia, o teatro e a democracia floresceram sob a luz do sol grego, criando a ilusão de uma liberdade compartilhada. Contudo, essa mesma liberdade era sustentada pelo trabalho invisível de milhares de escravizados e pela exclusão perpétua das mulheres. A poucos quilômetros dali, o rigor inflexível de Esparta demonstrava a face oposta da moeda. Uma sociedade inteira convertida em uma máquina de guerra, onde o indivíduo era completamente anulado em favor do Estado. Essa dualidade grega foi apenas o prelúdio para a máquina mais implacável que o mundo antigo já conheceu. Roma ergueu-se de uma modesta comunidade de pastores para se transformar em um império que devorou horizontes. Através de uma engenharia militar sem precedentes e de uma disciplina feroz, as legiões romanas marcharam sobre a Europa, o norte da África e o Oriente Médio. Onde antes havia fronteiras naturais, Roma impôs suas estradas, seus aquedutos e suas leis. Os anfiteatros e os fóruns monumentais eram a representação física de uma pax romana, que na realidade era mantida pela ponta da espada e pelo sangue dos conquistados. Enquanto o Mediterrâneo se curvava diante da águia romana, o esplendor da civilização não era um privilégio exclusivo da Europa e do Oriente. Do outro lado do oceano, nas Américas, grandes sociedades provavam que a grandeza humana se manifestava de formas igualmente monumentais e independentes. Nas densas florestas da Mesoamérica, os maias decifravam os segredos do cosmos. Sem o uso de ferramentas de metal ou animais de tração, ergueram cidades-estado imponentes, com pirâmides que tocavam o céu e calendários de precisão matemática que envergonhariam os astrônomos europeus da mesma época. Mais tarde, os astecas transformaram um pântano hostil na majestosa Tenochtitlan, uma metrópole flutuante que superava em tamanho e organização a maioria das capitais europeias. Ao sul, ao longo da espinha dorsal dos Andes, os incas desafiaram a gravidade e a geografia. Rasgando montanhas, construíram um império conectado por estradas pavimentadas que serpenteavam pelos abismos, unindo milhões de súditos sob uma administração centralizada e uma agricultura de terraços
que vencia a aridez das altitudes. O conflito central dessa era de esplendor reside na eterna tensão entre a busca por ordem e a inevitabilidade da corrupção. Toda grande estrutura construída pela humanidade carrega em seu cerne o germe da própria destruição. O gigantismo de Roma, que outrora fora sua maior glória, transformou-se em seu pior inimigo. O poder concentrado corrompeu as instituições. A ganância dos governantes exauriu os recursos das províncias e a máquina estatal tornou-se pesada demais para as próprias pernas. A queda de Roma, detalhada com precisão em nosso vídeo específico sobre o declínio do Império, não foi um evento isolado, mas um lembrete severo de que nenhum império é eterno. Quando as fronteiras cederam e as invasões fragmentaram o continente, o colapso ecoou como um aviso para as gerações futuras. Com a derrocada da ordem imperial, a Europa Ocidental mergulhou em um longo período de fragmentação e isolamento, frequentemente chamado de Idade das Trevas. Cidades outrora vibrantes esvaziaram-se. Estradas foram retomadas pela vegetação e o conhecimento clássico foi confinado aos muros silenciosos dos monastérios, guardado por monges que copiavam manuscritos sob a luz fraca de velas. A peste e a fome tornaram-se companheiras diárias de uma população empobrecida e aterrorizada pelo fim do mundo. Enquanto o ocidente europeu se fechava em feudos e castelos de pedra, o Império Bizantino mantinha a chama romana viva em Constantinopla, equilibrando-se entre o luxo de suas cortes e as ameaças constantes de invasão. Contudo, enquanto a Europa parecia estagnada na escuridão, a luz intelectual do mundo brilhava com intensidade avassaladora no Oriente. Sob a égide do mundo islâmico, a cidade de Bagdá transformou-se no epicentro do conhecimento global. Na Casa da Sabedoria, sábios de diferentes origens e religiões reuniram-se para traduzir, preservar e expandir a filosofia grega, a matemática indiana e a astronomia persa. Enquanto os reis europeus mal sabiam assinar o próprio nome, cientistas islâmicos em Bagdá, Córdoba e Cairo desenvolviam a álgebra, mapeavam as estrelas, revolucionavam a medicina e criavam os fundamentos do método científico moderno. Este contraste brutal demonstra que a história não caminha no mesmo ritmo para todos. A noite de uma civilização pode ser o amanhecer de outra. Esse equilíbrio de forças começou a mudar drasticamente quando a Europa despertou de seu letargo. O Renascimento trouxe uma nova valorização do potencial humano, mas esse novo fôlego intelectual logo se transformou em um ímpeto de exploração física e comercial. Impulsionados pela busca por novas rotas de especiarias e pelo desejo de expandir seus domínios, navegadores de Portugal e da Espanha lançaram-se ao Oceano Atlântico em cascas de madeira, desafiando os monstros imaginários dos mapas antigos. As grandes navegações uniram os continentes e, pela primeira vez, o mundo tornou-se verdadeiramente global. Entretanto, esse encontro de mundos não trouxe o mesmo significado para todos os envolvidos. O tom da história assume aqui uma gravidade profunda. O que para a Europa significou o início de uma era de ouro, enriquecida pelo ouro, pela prata e por novos produtos agrícolas, para os povos das Américas e da África, significou o início de uma catástrofe sem precedentes. Sem qualquer romantização, o peso da colonização esmagou as civilizações pré-colombianas. Doenças euroasiáticas para as quais os nativos não tinham imunidade dizimaram populações inteiras, enquanto as armas de fogo e a ganância completaram o cenário de desolação. Nas plantações e minas do Novo Mundo, a exploração humana atingiu níveis de crueldade institucionalizada nunca antes vistos. A rota das navegações no Oceano Índico e no Atlântico transformou-se no palco do tráfico transatlântico de escravizados, uma engrenagem que arrancou milhões de seres humanos de suas terras natais na África para consumi-los como força de trabalho descartável nas colônias.
O sangue derramado no Novo Mundo e as correntes da escravidão foram o combustível para a engrenagem que estava prestes a mudar o planeta para sempre. A humanidade estava prestes a despertar um monstro. A engrenagem que fora lubrificada com o suor dos escravizados e alimentada pela riqueza extraída do Novo Mundo deu origem a um frenesi sem precedentes: a Revolução Industrial. Na Inglaterra, o silêncio dos campos foi substituído pelo clamor metálico das máquinas a vapor. O carvão, transformado em energia cinética, não apenas moveu teares e locomotivas, mas alterou para sempre a percepção humana sobre o tempo e o espaço. O ritmo da natureza, antes ditado pelo sol e pelas estações, foi submetido à cadência implacável do relógio fabril. Paralelamente, o fervor das ideias iluministas, inflamado por levantes na França e nos Estados Unidos, desafiava a legitimidade do poder absoluto e prometia uma era de liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, o custo da modernidade imediata foi a criação de uma nova forma de servidão: o proletariado urbano, confinado em cortiços insalubres e submetido a jornadas de trabalho que exauriam o corpo em nome de um progresso que raramente chegava à mesa do trabalhador. A técnica, outrora uma ferramenta de sobrevivência, tornara-se um monstro de aço e fumaça, moldando o nosso mundo contemporâneo enquanto ignorava o custo humano de sua ascensão. À medida que o século XX se desenrolava, essa mesma técnica que prometia conforto revelou sua faceta mais devastadora. O século sombrio chegou com a promessa de progresso, mas entregou uma escala de extermínio nunca antes concebida. As guerras mundiais, movidas por ideologias de superioridade e ganância, transformaram o mapa do planeta em um tabuleiro de trincheiras e crateras. Fotografias em sépia guardam hoje o silêncio de trilhos de trem que levavam não apenas mercadorias, mas o próprio tecido da humanidade para o abismo dos campos de extermínio. O Holocausto não foi apenas um evento histórico. Foi uma cicatriz profunda na consciência coletiva, provando que o avanço tecnológico desprovido de ética caminha de mãos dadas com a barbárie. O horror atingiu seu ápice sob o céu claro de Hiroshima e Nagasaki, onde o átomo, o tijolo fundamental do universo, foi despedaçado para ceifar milhares de vidas em um piscar de olhos. A humanidade, pela primeira vez na história, segurava em suas próprias mãos o poder de apagar a si mesma, inaugurando uma era de medo nuclear que ainda hoje paira sobre nossas cabeças como uma espada de Damocles. Hoje, vivemos na era da hiperconectividade global. As metrópoles, de Nova York a Tóquio, de Xangai a Dubai, ostentam o brilho de uma humanidade que domina a luz e ignora a noite. Arranha-céus de vidro e aço tocam as nuvens, enquanto satélites invisíveis entrelaçam nossos pensamentos em uma rede digital instantânea. Contudo, essa vitrine reluzente esconde uma realidade de contrastes brutais. Enquanto o consumo desenfreado define a identidade de grandes centros urbanos, o silêncio de regiões dilaceradas por conflitos persistentes, fome e miséria, serve como um lembrete constante de que a globalização é, em muitos aspectos, um banquete inacessível para a maior parte da nossa espécie. A tecnologia que nos aproxima é a mesma que nos isola em bolhas de informação, onde a busca pela verdade é frequentemente substituída pelo conforto das certezas convenientes. A corrupção do poder, nossa antagonista milenar, não desapareceu, apenas mudou de forma, migrando das coroas de ouro para os conselhos administrativos e para os algoritmos invisíveis que moldam nossas percepções e decisões. Ao olharmos para trás, do Big Bang até este momento de hesitação, percebemos que nossa jornada é um ciclo contínuo de criação e destruição. Somos os descendentes de sobreviventes que aprenderam a desenhar nas paredes de Lascaux para dar sentido ao mistério da existência.
Os mesmos que séculos depois transformaram as leis da física em chamas nucleares. A história oficial, aquela que nos foi ensinada nos bancos escolares, ofereceu apenas uma narrativa simplificada, um recorte que omite as lacunas onde reside o verdadeiro peso do nosso passado. A cada passo que demos em direção à grandeza, deixamos para trás uma trilha de sombras. Compreender essas lacunas não é apenas um exercício acadêmico, é uma responsabilidade diante do nosso próprio destino incerto. O futuro não é um destino pré-determinado, mas o resultado das escolhas que fazemos no agora. Estamos no limiar de uma nova era, e o próximo capítulo desta crônica definitiva depende diretamente de nossa capacidade de confrontar a corrupção do poder, que, embora silenciosa, ainda dita quem vive e quem morre nas sombras das nossas grandes cidades. Aqui, você descobriu o que a história oficial tentou ocultar sob camadas de verniz. Você viu a ascensão e a queda de impérios, a brutalidade da colonização e o paradoxo do progresso técnico que nos salvou e nos condenou. Mas a jornada, como a própria humanidade, é inacabada. O tempo não para, e a escrita do amanhã é feita pelos atos de hoje. Se você sente que a compreensão do nosso passado é o primeiro passo para garantir um futuro diferente, esta jornada continua com você. Tornar-se parte desta crônica é, antes de tudo, um ato de resistência contra o esquecimento. Convido você a mergulhar ainda mais fundo. Qual das eras que percorremos traz as respostas que você ainda procura? Qual sombra da história você deseja iluminar nas próximas crônicas? Deixe sua marca na construção desta memória coletiva, sugerindo temas e participando da análise dos eventos que moldaram quem somos. Inscreva-se para garantir que a história definitiva continue a ser contada sem cortes, sem simplificações e, acima de tudo, com a verdade que o tempo tentou apagar. O próximo capítulo está em suas mãos. O que faremos com ele?